Jornal da Rede Alesp. Vamos à nossa primeira entrevista agora, Fábio. Vamos falar sobre a mesa diretora da Assembleia Legislativa de São Paulo e qual o seu papel. Mesa diretora é o órgão que comanda todas as atividades administrativas e parlamentares da Alesp. Ela é composta por 3 deputados, presidente, primeiro e segundo secretários, todos eleitos em voto aberto por seus colegas parlamentares. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o Marcos Espinosa. Ele é assessor jurídico aqui na Assembleia. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Mais uma vez a gente agradece a sua participação. Nessa manhã, pode falar, Fábio, desculpa. Nessa manhã, o governador João Dória acompanha a liberação. Marcos, a gente agradece a sua participação aqui. E você, como assessor jurídico aqui da Assembleia, você poderia estar falando para a gente qual que é o papel da mesa diretora na condução parlamentar e também na intermediação de demandas com o governo do Estado de São Paulo? Bom dia, Lilian. Bom dia, Fábio. Bom dia. Como vocês já falaram, a mesa ela é composta por 3 autoridades, o presidente, o primeiro e o segundo secretários. Na condução do parlamento como todo, ele é responsável pela direção dos trabalhos legislativos e funcionamento dos serviços administrativos. No aspecto legislativo, ela tem competências próprias, como apresentar projetos que tratam da organização administrativa da casa, a criação e extinção de cargos e a remuneração dos servidores da Assembleia. No andamento das propostas de parlamentares, cabe a ela emitir parecer, como se fosse uma comissão, nos projetos que tratam de reforma do regimento interno e de alterações de serviços administrativos da Assembleia. E também é competente por promulgar as emendas constitucionais aprovadas em plenário. No encaminhamento de demandas parlamentares, é a mesa quem deve encaminhar ao governador, aos secretários de Estado ou às autoridades os requerimentos de informação. E administrativamente, cabe à mesa dirigir os serviços da Assembleia como um todo, prover sua polícia interna e cuidar dos serviços que são prestados à população. É a mesa que regula o funcionamento da TV legislativa, é a mesa que trata dos contratos de despesas de obras, que abre licitações, que julga as contas e é responsável final por prestar as contas ao Poder Legislativo. Especificamente quanto a servidores, ela pratica todos os atos da vida funcional dos servidores efetivos e as sindicâncias necessárias. E, por fim, a mesa também, em conjunto, os 3 parlamentares que a compõem juntos, devem cumprir decisões judiciais, como a declaração de inconstitucionalidade de uma lei e a declaração de perda de um mandato de um parlamentar, nos casos em que a Constituição prevê, e encaminhar, caso de representações recebidas contra um deputado ou uma deputada, para a deliberação do Conselho de Ética. Ô Marcos, eu queria até lembrar uma fala do nosso colega repórter Sérgio Everton, de agora há pouco aqui, que ele enfatizou que esse momento que deixa o presidente da casa, o deputado Cauê Macris, deixa a presidência da Alesp, ele teve uma administração que entra para a história, porque só a dele e a do Barros Munhoz foram presidências, né, que ficaram 4 anos no poder cada, né? Isso de uma forma excepcional. Então, às vezes as pessoas acham que isso é comum e não é. Explique o que possibilitou essa marca história nessa última mesa diretora, que foi a do presidente Cauê Macris. Por gentileza, Marcos. Sim, é verdade, Fábio. Só uma pequena correção. Sérgio Everton, que acompanha há tanto tempo o plenário, assim como meu colega, quando eu estou lá no plenário, nos tempos que a gente podia ficar no plenário, o Barros Munhoz, assim como o Cauê, não foi continuado na mesma legislatura. Assim como aconteceu com o Barros, que aconteceu com o atual presidente Cauê Macris, foram eleitos para o segundo biênio de uma legislatura e depois para o primeiro biênio da legislatura seguinte. Por isso que aconteceu. A Constituição é expressa, é vedada a recondução de qualquer dos cargos na eleição subsequente. O que acontece é que há essa brecha, porque como há uma nova legislatura, há uma nova Assembleia. Então pode coincidir de quem está exercendo aquele cargo também o exerça na eleição seguinte. Mas sim,
é histórico porque é a segunda vez apenas que isso acontece desde 1989. Ô Marcos, quando a gente fala em composição da mesa diretora, que a gente fala em primeiro secretário, segundo secretário e o presidente, qual que é a função de cada um deles perante a Assembleia Legislativa e perante também o governo do Estado de São Paulo? Embora a gente esteja num parlamento, o sistema de gestão, digamos assim, ele é presidencialista. Então, quem manda, quem decide, quem tem mais poderes, que tem uma lista imensa de responsabilidades, tanto na Constituição do Estado quanto no regimento interno, é o presidente da Assembleia. Então, ele, presidente, é o representante da Assembleia, fala em nome da Assembleia quando ele se pronuncia coletivamente e é o responsável por regulamentar a ordem e o funcionamento da Assembleia. Quanto às sessões, o presidente é o responsável por presidir todas as sessões, abrir, suspender, levantar, manter a ordem e fazer cumprir o regimento interno. Com isso, ele pode conceder ou tirar a palavra de um parlamentar, decide sobre questões de ordens apresentadas, decide sobre reclamações comentadas por parlamentares no plenário, anuncia e organiza a ordem do dia, que é a relação dos projetos que serão efetivamente colocados para discussão e votação no plenário, submete ao plenário a discussão e a votação das matérias, é quem tem a competência de convocar sessões extraordinárias, é quem preside o colégio de líderes e é quem dá posse aos demais deputados. Quanto ao trâmite, o andamento do processo legislativo, é ele quem distribui as matérias às comissões, despacha os requerimentos, promulga os projetos quando há a sanção tácita do governador. O governador recebe um projeto, ele tem um prazo para dizer se promulga ou se veta. Se o governador não fala nada, volta para a Assembleia e o governador promulga. Também é ele quem promulga resoluções e os decretos legislativos. Também é o presidente quem nomeia os membros das comissões. É ele que compõe as comissões, ouvidas as bancadas que têm a representatividade, mas é o presidente quem diz qual partido e qual membro irá participar. Convoca as reuniões extraordinárias de comissões, os famosos congressos de comissão, e é constitucionalmente aquele quem substitui o governador no caso de seu impedimento ou da ausência dele e do vice-governador. O primeiro secretário, ele tem a competência no plenário de fazer a chamada das deputadas e dos deputados quando há uma verificação de presença. É ele quem lê a súmula do expediente, recebe e coordena a correspondência da Assembleia. Mas, além disso, administrativamente falando, é o responsável pelo setor de pessoal da Assembleia. Sendo assim, ele tem a competência de inspecionar os trabalhos, de fiscalizar as despesas e de decidir, em primeira instância, sobre recursos de atos administrativos. O segundo secretário, ele tem funções de auxílio ou apoio ao primeiro secretário. No plenário, é o responsável pela fiscalização da ata das sessões, os livros de frequência dos parlamentares, e competência sobre as obras e os serviços prestados na sede do Poder Legislativo. E, por via de consequência, também fiscalização das licitações em andamento pela Assembleia. Marcos Espinosa, é interessante a gente estar recebendo você aqui hoje no Jornal da Rede Alesp, porque muitas dúvidas que a gente tem, que às vezes os espectadores em casa também têm, a gente acaba tirando contigo. Eu vou aqui até fazer uma pergunta, que é uma pergunta aqui, um questionamento que veio, acredito, dos nossos espectadores. Em sessões do pequeno e grande expediente, onde o presidente não está presente e nenhum dos deputados membros da mesa estão, outros deputados podem presidir a sessão, Marcos? E faço uma outra pergunta. Quando estamos na ordem do dia, isso é possível também? Fábio, sim. Durante as sessões, qualquer dos 94 deputadas e deputados pode assumir a função de presidente da sessão. Tem uma distinção, vamos dizer assim, uma distinção entre quem exerce e quem é detentor dessa função de presidente.
nas sessões plenárias, quem está sentado à cadeira do presidente é o presidente da sessão, né? Então, ele pode abrir, suspender, levantar, dar os comandos que são necessários ao funcionamento dessa sessão. Ocorre que, se surgir na sessão algum dos membros que foram eleitos para uma dessas funções, de vice-presidente ou de presidente efetivo, há uma hierarquia constitucional e regimental desses cargos. Então, se não tem ninguém, chega o terceiro vice-presidente, ele assume a sessão. Está ele assumindo a sessão como terceiro vice-presidente, chega o primeiro vice, ele cede a cadeira para o primeiro vice. O mesmo acontece na ordem do dia. É hábito o presidente efetivo descer e dar os comandos, porque, como eu falei agora há pouco, ele tem competências de gerenciar, presidir e decidir sobre a ordem do dia, e vem essas informações do Colégio de Líderes que ele também presidiu. Então, é ele quem vai passar ao plenário esses comandos. Logo, espera-se que o presidente efetivo venha, mas se ele não estiver, não tem prejuízo nenhum para o andamento da sessão. Ô Marcos, a gente sabe que o poder legislativo, que é representado pelos deputados, uma das suas funções é fiscalizar o poder executivo e também apresentar projetos aí de interesse da população e necessidade. Quem é os representantes da mesa? Eles podem também apresentar projetos como os demais parlamentares ou não? Depende do cargo. O presidente efetivo, apenas como membro da mesa, pode apresentar alguma proposição. Digamos que, por conta da função que ele exerce, de ser o representante, mas também o condutor do processo, ele não pode pôr em votação um projeto que seja dele, ele não pode discutir uma propositura, ele não pode votar, salvo naquelas hipóteses em que há votação nominal, ou no caso de empate, em que ele tem um poder de dar o voto de Minerva e desempatar. Já os secretários, mesmo o primeiro e segundo secretários, assim como todos os membros substitutos, terceiro e quarto secretários, primeiro a quarto vice-presidentes, eles podem tranquilamente e normalmente apresentar proposituras, discutir e votar matérias em plenário. Marcos, os projetos da mesa, eles têm apenas caráter administrativo ou é permitido apresentar projetos de outra natureza? Prioritariamente, eles são projetos que tratam de estrutura da Assembleia. Como eu falei, apresentar projetos de reajuste do salário dos servidores, ou criação ou extinção de cargos efetivos ou em comissão. Esses são o principal característico dos projetos da mesa. Mas também tem outras determinações constitucionais que dependem de uma propositura que seja originada da mesa, como o caso de aplicação de uma pena, uma punição ético-disciplinar, ou que resulte na perda do mandato do parlamentar, assim como propor alterações do regimento interno, também é uma propositura que pode ser apresentada pela mesa. Ô Marcos, e o presidente da Assembleia, ele pode substituir o governador? E em que casos, caso positivo? Sim, ele constitucionalmente, ele é um dos substitutos naturais do governador. Nós temos o governador do estado e quem o substitui é o vice-governador do estado. Na ausência ou no impedimento dessas duas funções, assume a responsabilidade de Assembleia Legislativa representada pelo seu presidente. E só a título de curiosidade, caso também seja impedido o presidente da Assembleia, o próximo é o presidente do Tribunal de Justiça. Bom, o governador do estado, ele pode sim ser substituído, aliás, corrigindo, o presidente da Assembleia pode sim substituir o governador do estado, desde que essas duas anteriores, o governador e o vice-governador, estejam impedidos ou tenham cessado suas responsabilidades. O que acontece, que é uma particularidade, é a continuidade da função da Assembleia Legislativa com isso, porque o seu presidente efetivo ele está ausente por um momento. E dependendo de quando isso ocorre, ou ele fica como governador do estado até a conclusão do mandato, ou ele apenas fica temporariamente cuidando disso até a ocorrência de uma eleição que substitua o governador.
Ô Marcos, eu tenho um questionamento para fazer para você, que muita gente que não está aqui no dia a dia da Assembleia pode estar pensando a respeito da eleição de hoje, né? Ela vai ser uma eleição presencial e a gente está com restrições muito fortes no Estado. Por que a eleição para a mesa diretora deve ser presencial? Explique isso para os nossos espectadores, por gentileza. Pois não. A eleição da Assembleia, as votações na Assembleia, como ordem constitucional, são sempre públicas. A eleição da mesa é uma eleição especial e não houve tempo hábil de regulamentar, por meio de uma reforma do regimento, as eleições, as sessões de eleição de membros. Então, a Assembleia é obrigada a seguir o padrão constitucional, que é de eleição presencial dos parlamentares, indo até o microfone e declarando seu voto. O que há uma diferenciação é que, com a mudança que ocorreu, a votação não precisa ser nominal individualmente para cada um. Desde que eu acompanho as sessões do plenário, sempre foi assim. É indicado um membro para segunda vice-presidência, todos os parlamentares de A a Z têm que dizer no microfone como votam, mesmo que tenha um único candidato. Agora houve uma alteração regimental que facilita o funcionamento, que ele pode ser eleito por aclamação, desde que não haja um segundo candidato ao mesmo cargo. Então, com isso, pode facilitar para que não haja aglomeração no plenário. O que eu fiquei sabendo, que é uma orientação do presidente, aí voltamos, uma competência do presidente, mesmo que não esteja escrito, é ele quem organiza o funcionamento da sessão, que haverá uma certa separação por blocos, conforme o nome do parlamentar que será chamado, porque os 94 não estarão juntos no plenário. Então, entrarão em partes, sairão e o outro grupo entrará para poder responder a chamada na hora da votação. Marcos Espinosa, assessor jurídico na Alesp. Muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje, nesse dia tão especial, nesse dia de troca aí da mesa diretora, com esses esclarecimentos tão relevantes aí sobre essas eleições. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, Obrigado, bom trabalho. Marcos. Obrigada pela entrevista e tenha uma boa tarde.